Estamos ao vivo agora. Eu botei o transmitir só agora no finalzinho da gravação. Então, bem-vindos, Antônio e Thaleson. Aqui todo mundo se conhece, né? Então não preciso nem apresentar o pessoal. Alguns vão chegar atrasados, aí eu vou lhe apresentando o restante do pessoal. Mas quem você não conhece ainda, que está online ali, é a Regina. Ela participa da cidade de... que vocês já conhecem, né? Esse é o Antônio, viu, Regina? E o Thales. Ela fala de Estados Gerais. Olha. E hoje o tema está no capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Não, ele errou. 13 e 14, nós erramos. Não, na verdade, só esqueceu de copiar assim, né? Então, 7, 13 e 14. É. E Lucas, a gente vai ver, né? Que tem... Vamos. Então, continuando o capítulo 7 de Mateus, que ainda é o Sermão do Monte. Vocês vão... Eu comentei com eles assim por cima, como você comentou com o Antônio, mas vocês vão ver como é que funciona na prática também, que eu acho mais fácil do que simplesmente falar tudo para você agora. Pois é, pedi para convidar ele de novo. Ok. Convidado. Lucas capítulo 13, versículo 24. Então hoje quem conduz é Moisés e Larissa. Moisés já entra aqui, Larissa, fique à vontade para conduzir. Só peço que você fale um pouquinho mais alto. Tá certo. Para o pessoal. Então convida aí e vamos direto para a poesia do nosso amigo conterrâneo Valdo Lima. Ele tem um livro chamado Sermão do Monte, Poesia e Luz. Poesia e Luz. Só Poesia e Luz? É. Tu lembra? Dos dois caminhos. Gabriela, você poderia ler para mim? Posso. Pedir desculpa porque eu estou um pouco gripada. Mas para mim é um prazer. Dos dois caminhos. Jesus anunciou os dois caminhos. O estreito que conduz à salvação, outro largo da dor da perdição. A senda de atos torpes e mesquinhos. Porém, nunca estaremos tão sozinhos na trilha ascensional da redenção. Jesus será a nossa mão por entre as asperezas dos espinhos. O mundo, as ilusões sempre acenando, e a alma tantas vezes decaída, mas Deus, dos altos cimos, indicando roteiros gloriosos de subida, onde o Cristo está nos esperando. Jesus, sol da verdade e luz da vida. Essa foi uma das melhores dele, que eu achei. Muito bonito. Às vezes não dá nem para comentar, né? É tão bonito que a gente fica para reproduzir tanta beleza, né? De palavras, e ele consegue. Verdade. Aí, Tá bom assim. vamos para a leitura, né? Alguém quer comentar? O que é que você achou tão bonito, João? Não, mas em relação às outras, essa eu achei até estilo poético, assim, eu achei ela mais fluida. As outras, às vezes, estavam truncadas. Essa eu achei que ele conseguiu ser mais poético ainda, sabe? Comparando com outras poesias que eu já vi. Por exemplo, Manaus, né? E poetas mesmo nacionais, né? Poesias, assim, eu achei mais fluido, assim, o texto. Está mais leve do que as outras. Bonito. O Felipe Israel falou aqui na nossa perícope, né? Perícope que a gente chama é um trecho lá do Evangelho que tem um título, né? Que tem uma ideia contida. E o tradutor coloca o título dele. Olha, vamos dar boa noite para Diego, Giana e Moisés que chegaram lá. Boa noite. Boa noite. Começamos agora, acabamos de ler a poesia do Valdo Lima, que João comentou que é muito bonita, uma das melhores, segundo ele. Eu também achei muito bonita, muito
sintética e bem poética mesmo, assim, não procurou fazer uma análise. E os outros parece mais isso, ele está preocupado com o texto, aí ele deixou mais a coisa vir, sabe? Eu percebi isso na minha leitura. E é muito interessante essa proposta do Paulo, né? Então, se ninguém quiser comentar, vamos seguir para a perícope, que na verdade é um nome feio para dizer o trecho que a gente quer, que a gente cortou para estudar, que tem mais ou menos um início e um fim. Às vezes é um versículo, às vezes é mais de um versículo, às vezes é menos que um versículo. Não, isso aí depende do quão a gente acha que é necessário ter o conteúdo. Quanto mais referência tiver, às vezes a gente fica muito tempo na nossa passagem. Vou pedir agora que João leia a perícope. Mateus 7, 13 e 14, né? Primeiro a tradução do Haroldo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. E Lucas, né? Lucas vai trazer um aspecto aí, contexto, toda uma história. Lucas 3, 24. Passava por cidades e aldeias, ensinando e fazendo a viagem para Jerusalém. Disse-lhe alguém: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele, porém, lhes disse: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Quando se levantar o Senhor da casa da porta, e vós que estáis de pé do lado de fora, começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre para nós. Em resposta, ele vos dirá: Não sei de onde sois vós. Interessante. Eu achei interessante também a palavra vida, né, que conduz à vida. Porque também tem salvação, né? Sim. É porque eu nunca entendi direito a questão de salvação, só que aí veio vida, já mudou alguma coisa pra mim. A vida. Verdade. Porque assim, tema de vida e morte, né, salvação e perdição, são temas muito comuns na Bíblia como um todo. Então, morte tem a ver não só com desencarne, né? Na verdade, muito pouco a ver. Morte é mais a pessoa que está vivendo no pecado. Quem vive longe da lei de Deus, né? Ele é um morto espiritualmente. Jesus vem nos dar vida para a gente viver de acordo com a lei espiritual. E aí a gente tem uma qualidade de pensamento, uma qualidade de sentimento. Né? Você realmente fica mais vivo. Antes você só vegetava, você existia, né, nas suas paixões e nos seus pecados. Né? Entre aspas, nos nossos erros morais. Então é isso, morte é essa vida de ignorância e a vida representa a consciência espiritual, a pessoa que já despertou e vive seguindo os mandamentos de Deus. Né? E salvação é isso, é quem segue os mandamentos, perdição é quem está longe de Deus. Parece muito isso, vida e morte, vida e morte. Mas na frente a gente vai retomar esse conceito de vida. A gente vai tirar palavra por palavra. Mas você quer falar alguma coisa? Sim, Moisés, os comentários aí. Vocês estão me escutando direito? Sim, estamos ouvindo bem. Interessante essa perícope, né? Porque quando eu fiquei com ela, né? Eu achei assim, não, essa perícope vai ser super fácil de interpretar, né? Porque tá tudo muito claro nela. E aí, quando eu fui estudar, eu vi que não era bem assim. Ela tem um bocado de coisa, assim, tem várias referências, né, no Antigo Testamento, várias mesmo, que a gente vai tratar delas mais na frente um pouquinho. E tem essa diferença em Lucas, né? Que a gente vê que Lucas difere um pouco de Mateus no relato, né? Porque Mateus, ele fala como se estivesse no Sermão do Monte. E Lucas, ele fala como se isso acontecesse em outra ocasião. E também tem a diferença aí que a gente já sabe, né? Da finalidade dos textos, né? Mateus tem uma escrita mais hebraica, né, mais judaica, e Lucas ele fala como se fosse um historiador mesmo, então ele conta, faz a introdução, diz ensinamento, depois termina, né? O gênero literário de Lucas é mais voltado para um historiador, né? E também Lucas ele fala é uma perícope.
José tem um probleminha no seu microfone, né? Agora melhorou. Sua voz está diminuída aí. Não, já não está lá, tem que agradecer. Ah, é por isso. Deu uma. A gente tá ali ouvindo como se fosse um robozinho. Mole. Tá ruim. Tá bem. Antes estava perfeito, aí de repente. Você mexeu alguma coisa aí, bateu no celular? Vai, de novo. Fala de novo. Oi, pessoal. Oi. Tá variando. Tá variando. Muito, mas é. Então segue o estudo aí, vai. Vai escrevendo aí. Ele também escreveu algumas coisas no rodapé aí. Mas seria bom ele falar. Ele diz assim, aparentemente é um período de simples assimilação e interpretação, mas as referências são muitas. Paralelismo estrutural. Quiasma em Mateus. Quiasma em Mateus? Pode explicar isso, Moisés? É uma figura de linguagem, né? Essa interferência tá vindo daqui ou não? Não. Eu tirei o olho dele, realmente tá vindo de lá. Quiasma é uma figura de linguagem. Né? Aquele que é no X assim, né? Uma figura de linguagem, uma construção do texto. É quando, se não me engano, se você quiser pegar ali o Cássio Moreira Dias, ele tem lá explicando como é. É uma construção em X. Você começa com uma correspondência tal, algo geralmente oposto ou não, outra ideia. Aí depois você retoma a ideia inicial fazendo X. Eu lembro do X, né? Enfim, é complicado explicar sem um exemplo. Mas só para fechar o raciocínio de Moisés sobre Mateus e Lucas, né? A gente viu que esse Sermão do Monte, na verdade, Jesus não disse em tese tudo isso no monte, né? Não se tem certeza. Mateus, ele pegou vários ensinos de Jesus e compilou como se fosse tudo na hora do sermão, né? Porque é muito longo, a gente está aqui imaginando já nesse sermão e desceu ainda no monte. E Lucas faz o quê? Lucas é o historiador. Então, você vê essa passagem da porta, segundo Lucas, Jesus falou indo para Jerusalém. Estava longe desse monte, estava longe da Galileia, né? Então, a ideia dos pesquisadores é o quê? Que Mateus ele não pode ser visto como um relato histórico, assim. Jesus foi para ali um dia, amanheceu, não é isso. Ele pegou as ideias, juntou tudo, né? E quis deixar um ensino moral. Lucas não, Lucas vai descrever. E Jesus foi para lá e fez isso. Ele é um historiador mesmo, sabe? Então, tem essa diferença, né? Mateus agrupa tudo no sermão e Lucas vai jogando cada frase dessa numa época diferente da vida de Jesus, né? Porque ele é um historiador. E outra coisa, que aqui a gente já está acostumado, mas eu vou dizer para vocês, a gente vai se remeter muito ao Antigo Testamento. É algo que não é muito comum dentro do movimento espírita, mas a gente acha que é imprescindível para entender o Novo Testamento. E se Jesus cita muitas vezes o Velho Testamento, ele vive num contexto, numa cultura que construiu a Torá, que é chamada Torá, né? As leis de Moisés. Então, a gente não pode fazer a interpretação do Evangelho de Jesus sem fazer esse passeio pelo Antigo Testamento e pela cultura dos judeus. Isso aí é algo... Até por isso que hoje a gente vai ficar mais nessa parte de entender o contexto, os personagens, as palavras do texto, como já foi falado, né? E na próxima semana a gente vai ver as interpretações, das nossas interpretações e as dos espíritos, começando por Allan Kardec, passando pelas obras de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, João de Anjos, enfim, tudo que tiver dessa passagem a gente procura. Só para você já ficar entendendo o estudo, né? Então eu estava vendo aqui. Achou? Não achei. Vamos continuar e depois eu trago essa questão. Passa no slide, por favor. Aí a próxima tradução eu só vou dizer as diferenças, né? Essa parte a gente bota mais de uma tradução para ver as diferenças. Duas traduções confiáveis, uma de Haroldo, outra a Bíblia de Jerusalém.
E dois evangelistas, porque cada um às vezes tem o seu modo de escrever, às vezes retratam uma passagem de modo muito diferente. É como a gente às vezes conta uma história que todo mundo estava lá no momento, mas um conta de um jeito, outro do outro, às vezes muito diferentes. Então, Haroldo traduziu que espaçoso é o caminho que conduz à destruição. Já na Bíblia de Jerusalém, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Né? Teve essa diferença, e a outra... Mas é bom que a ler, frase... a gente vai ficando... Eu faço a leitura. Eu só vou dizer uma diferença. E a outra diferença é que na frase final, poucos são os que o encontram. E Haroldo colocou poucos são os que entram por ela. Ó, eu vou ler de novo porque vocês dois estão muito familiarizados com o texto. A gente não. Eu só li uma vez até agora. Então vamos ler até para ele ficar martelando na cabeça da gente, pensando nele. Eu mesmo não consegui ler muito bem os slides. O ideal é a gente ler antes. Só que como o pessoal pegou de última hora esse tema, essa semana, que estava sem dúvida, aí não correria zero. Mas, vamos lá. Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreito, porém, a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Lucas diz o seguinte: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. Olá! Boa noite. Olá! Meu Deus, que surpresa! Desculpa atrapalhar. Nada. Adorei! Parabéns. Tudo bem? E aí, Paulo? Tudo bem? Mostra os meninos. Sim. Dá uma pausazinha aqui, viu, pessoal? Tô respondendo, tá passando. Gente, desculpa aí. Tô fidelizando. Tô brincando. Eu já tô tão acostumada. Surpresa boa. Diego! Deixa eu até botar aqui. Tá vendo ali, ó? Tá vendo a esquerda da É, gente? agora aquela ali. Dieguito, meu filho. Moisés, Mônica, Carol. Não sei nem mexer aqui. Não, já tá ali. É só clicar em cima da carinha de jeito ali. Em cima de jeito. Olha, Moisés! Pronto, vai mexer. Cachofre. Tá bom, vai trazer de E esse é o Thales e o Antônio que estão chegando hoje. É, o Antônio eu conheço, acho que eu vi aqui no evento. Trabalhando. Ei, gente, bom estudo, viu? Obrigado. Gente, legal. É? Parabéns, eu não sabia, não. Um dia. Vamos recuperar aqui, que foi uma surpresa muito grande. Estávamos. Aonde? Me lembra aí. Eu estava fazendo o teste de Jerusalém, né? É. Eu estava olhando como é que tá no grego aqui. Eu acho que mais uma vez a Haroldo acertou. Tá, Ismael. Vamos lá, depois tu dá o toque. E a Haroldo fala que chega encontrou a vida, né? Haroldo diz isso. A referência é a vida também. Conduz a vida. Os dois Não, têm conduz a poucos vida. são os que eu encontro. Aí a Haroldo bota o quê? Entram por ela. Isso porque assim, a Bíblia de Jerusalém fala que no final tem uma palavrinha grega aqui que não diz nem se é caminho, nem se é vida, é um referente. Na verdade, é o tem. Mas aqui é o feminino, o mais próximo é vida mesmo. Então deve se referir à vida, que é a última palavra. Como a gente fala no português, este ou aquele, né? Você fala este, o que está mais perto, você disse antes. Aquele, você disse lá depois, né? Então o que está aqui em grego é este, né? O bota certo. O primeiro que está aqui é vida mesmo. Então, o doutor Haroldo está o que como sempre. Vamos lá, então. Tu já leu? Eu li tudo não, né? Não. Verdade.
Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou. Engraçado que aqui em Mateus é Sermão do Monte, né? Como acho que Larissa comentou, foi João. Em Lucas é como se fosse em outra ocasião, né? Uma viagem para Jerusalém. E alguém perguntou, Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houvesse levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Tem uma coisa que eu fiquei pensando. Não sei se essa minha dúvida é besta, se é muito detalhismo, mas é o seguinte, é o caminho estreito que conduz a uma porta estreita ou a porta estreita que conduz a um caminho estreito? Eu pensei, qual a ordem das coisas? Aí, olha na tradução, essa tradução, eu li a resposta. Então, eu fiz o seguinte, eu vou ler a tradução que a Emmanuel utilizou. Mas é para ver ali, ó, do jeito que está ali no slide, ele fala assim, porta estreita, né, pela porta estreita. Aí, no versículo 14, ele fala, estreita, porém, a porta, ele repete que a porta é estreita e fala, e apertado o caminho que conduz à vida. Tanto a porta como o caminho são estreitos e apertados. Enfim, no que Emmanuel colocou, ou como a tradução que ele adotou foi essa. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Está diferente do porque que ela conduz à perdição, né? Larga. Porta da perdição. Quando a gente olha, por exemplo, no de Haroldo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. Certo? E no de Emmanuel ele colocou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, ele está dizendo, se tiver duas, como uma divisão, uma dicotomia, que eu tenho uma porta e outra porta, vai pela porta estreita, porque a larga é do caminho da perdição, onde todo mundo passa. A estreita só é estreita porque poucos vão por ali, e é o caminho certo. Entende? Na verdade, você está pegando o sentido de uma só estrada e emana de duas opções, entre uma porta estreita e uma porta larga. Não sei se eu me fiz entender. A porta estreita é que são dos escolhidos, que poucos passam, por isso que o caminho é estreito, é pequeno. E a porta larga, do caminho largo, é a porta da perdição, onde todo mundo volta. Pelo bem ou pelo mal, para mim, ele divide muito. Essa divisão é muito sincera quando a gente passa a tomar as escolhas do nosso dia a dia. E a gente vê que, pela maioria, a gente vai ser isso comum. A gente nunca toma uma postura que vai divergir tanto com o social. A gente sempre se encontra 80% do social e 20% nosso, ainda bem positivista. Por isso que é um caminho estreito, poucos passados. Moisés escreveu alguma coisa. Moisés escreveu, Ele pediu para você e Giana que comentar. Eu vou ler esse comentário de Moisés e depois eu passo para a Giana, certo? Deixa eu só terminar meu raciocínio, que eu anotei, porque eu estava perdida. Fala devagar, porque eu não estou entendendo muito bem. Vou ler devagar. Como está em Haroldo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. No que Emmanuel adotou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Ou seja, espaçoso é o caminho que vai conduzir à porta da perdição. É como se existisse uma porta da perdição e uma porta que conduzisse à vida. Então, o caminho estreito vai conduzir à porta da vida. E o caminho espaçoso vai conduzir a uma porta da perdição. Os dois vão ter a mesma coisa. Não é isso? Só que construíram diferente, mas a mesma coisa aí dentro. Tá certo. Pronto, agora eu estou tranquila. Mas muito bem, às vezes a gente tem essa dificuldade. Moisés comentou que o quiasma é em relação à porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho, apertado o caminho. É uma construção linguística, na verdade.
E ele disse o seguinte, que ele iria relembrar também alguns conceitos que a gente já estudou, como o de Senhor. E também quando fala de fechar, em Lucas, fechar a porta, que era o do colocar, que a palavra seria fechar com chave, trancar mesmo. Certo. Que é o finalzinho de Lucas, né? Você vai tentar bater para entrar e ele vai dizer, não, você não sei de onde sois, né? Tem essa passagem em Lucas. Sim, ele deve ter colocado não, nota de rodapé, né? É. Ok, Moisés, se você tiver mais alguma coisa aí, coloque. O comentário dele sai aqui, provavelmente porque está no celular, né? Pode colocar aí o comentário que eu vejo aqui. E Giana, você pode falar. Fique à vontade. Ok. Eu queria situar, porque eu não sei se vocês fizeram esse comentário logo no iniciozinho, eu dei uma olhada em dois livros, né? Um é na Bíblia dos Peregrinos e um livro chamado Comentário de Mateus, de um pastor chamado Gerson, né? Da Universidade de Cambridge. Ele coloca, esse pastor, esse item, ele coloca como conclusão, né, do Sermão da Montanha. Então, ele coloca conclusão, 2 pontos, né, chamado para decisão e compromisso. Esse chamado para decisão e compromisso, ele descreve o final do Sermão da Montanha, que vai do versículo 13 ao 27, certo? Então, ele coloca assim: o Sermão do Monte termina com 4 advertências, cada uma oferecendo um par de contrastes. 2 caminhos, os versículos de hoje, né? 13 e 14. 2 árvores, versículo 15 a 20. 2 afirmações, 21 a 23. E 2 construtores, versículos de 24 a 27. Elas focam o julgamento escatológico e, assim, deixam claro que o tema ainda é o reino dos céus, certo? Então, ele faz tenta situar a gente, e hoje a gente vai falar sobre esses 2 caminhos, né? A atividade de hoje. Então, aí eu achei que complementa essa abertura com a Bíblia do Peregrino, quando ele começa falando assim: o cristão deve tomar decisões e caminhar entre diferentes dificuldades e ambiguidades. Ele começa com essa frase para justamente explicar esses versículos, né? E a gente vai ver a seguir. Então, achei que dava para introduzir essa atividade de hoje e as próximas para a gente colocar o pé no chão, né? É isso. Obrigada. Muito bom, Giana. Muito obrigado. Vamos ao vídeo? É o vídeo agora? Pessoal, passou quase 40 minutos já, a gente não saiu da leitura do texto. Eu gostei de explicações aqui, né? É. Tem uma série de coisas aí. Vou copiar para vocês o link. Como sempre, vamos assistir. Vocês aí, a gente aqui. Pronto, o link está aí. Podem assistir. Vamos ouvir o vídeo do René Kivitz chamado Estreito.
se todos já assistiram. Pessoal, vocês já assistiram o vídeo? Todos? Só regime. Algumas pessoas caíram na internet. Pelo menos nosso drone tá ali, ó. Hoje 100%, que às vezes coloca caindo. Nossa, o quê? Chamam de drone, né? Não fica voando, fica em cima, o pessoal lá fica dizendo que é o drone. É que essa nossa época é bastante. O dele só. Então, é muito legal essa interpretação, né? Muito legal. E sempre a Bíblia falando do nosso conceito de fé, como algo que eu faço para que a minha vida fique mais fácil. Isso. Algo que eu acredito em Deus porque Ele vai facilitar a minha vida, vai tirar meus problemas. Na verdade, não é isso, não é isso. Às vezes, seguir Jesus é arranjar mais problema. E, enfim, agora já para vocês, o que vocês acharam? Não, assim, é um texto, como todos os outros evangelhos, Jesus é muito assertivo, como se diz na linguagem assim, técnica, né? Ele não titubeia, ele é muito direto. Então, não tem outro caminho. Se você não abraçar a justiça, você não vai encontrar a vida. Se você se deixar levar, como o Kivitz falou, pelo que a gente entende como modismo, as nossas paixões, os nossos quereres, né? Os nossos imediatismos, a gente vai ter gostos ali, vai ter prazeres, mas no final da história vai ser perda espiritual. Vai desencarnar, vai dar para o espiritual e vai estar numa situação até às vezes mais complicada do que você estava antes de reencarnar. Porque você vai adquirir ainda mais compromisso, mais débito. Então, é a cruz que a gente tem que carregar, né? Não é aquela visão de que vai ser sofrido, meu Deus, vou ficar chorando todo dia, não é isso. Mas não tem atalhos, né? Seguir o Evangelho não é ganhar um carro de Deus, não é ganhar a casa de Deus, não é ganhar o concurso de Deus, não é isso. É ganhar privilégio. Não é ganhar privilégio nenhum, é você optar por ser um diferencial entre as pessoas, buscar seguir a justiça. Você vai ganhar pessoas com raiva de você, pessoas que não vão querer, porque você vai querer ou não, você vai influenciar até o comodismo dos outros. Um chefe de departamento, por exemplo, né? Ele sendo justo, manhã passou muito por isso no sertão, foi terrível. O pessoal cheio de comodismo lá na empresa, e manhã não vai fazer assim, meu amigo, é muito sério isso. Você colocar-se assim em nome do que é correto, né? Pequenas coisas dentro de casa, você já vai se olhar diferente dos outros. Então, é coragem, como ele disse, tem que ter coragem, tem que ter uma decisão, para não ter. E o que eu queria dizer é que isso não anula aquela passagem que o jugo, né, como Jesus é mais leve, né, o peso com Jesus é assim mais suave. Se a gente não tivesse Jesus como guia, como modelo, com certeza todos os pesos e dificuldades seriam bem mais acentuados. Mas não quer dizer que vai ser fácil, né? Não é uma vida de comodismo, e sim uma vida de transformação, de renúncia, de luta, de honestidade, tudo isso da inércia, né? Só queria dizer uma coisa, que o verbo de ordem é o esforçar-se. É verdade, da perícope. Isso, muito bem lembrado, galera. Esforçar-vos por entrar, né? E tem a ver com o que Kardec fala do espírita, né? Tudo a ver, né? O que é o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça por domar suas más inclinações. Né? Tem tudo a ver, muito bem colocado. Em casa, com uma leitura que eu fiz de Emmanuel hoje de manhã, e uma frase assim, parece que vinha pintada a ouro, assim, que não teve como não ver. Ela estava ali chamando ao destaque. Não adianta jogar a semente se não arar a terra. Porque onde quer que a semente nasça, existe erva daninha. Então não existe nenhuma evolução sem trabalho. E o trabalho é tirar de si aquilo que a gente não necessita, não é do nosso caminho, não é da nossa evolução. E casa muito com isso, né? Eu acho que a acomodação, ela traz por si só o seu malefício, uma vez que a gente recebe todos os benefícios em relação com a vida, né? A oportunidade de encarnação, ao conhecimento. Nós temos aqui a ciência de que todo dia temos oportunidades, energias, né? Tudo está sendo ofertado. Então, com relação a essa porta larga, eu me vejo muito porque eu tenho ansiedade, eu tenho nos meus empenhos de trabalho, no meu dia a dia, eu sou ansiosa. Então, eu consigo fazer várias coisas de uma vez só. Mas eu ainda não consegui me ver ao mesmo passo na doutrina, a ansiedade de mudar dentro de mim. E aí, sempre eu fico, mas porque eu sou ansiosa para tudo, eu não sou da doutrina.
E às vezes eu me pego nessa, ou naquela reflexão que João colocou no início, acreditar que a fé é suficiente para nos ditar que a gente está no caminho. Eu oro de manhã e de noite, e mesmo vou dizer, pelo menos isso eu estou fazendo, vou estar na faixa vibratória. Não é bem isso, existem milhões de coisas que você está fazendo, nada mais do que a sua parte. Mas existe um legado muito maior aí, que a gente acaba associando com uma benesse, né? Com uma coisa que a gente tem diferente das outras religiões, dos demais. Um raio ficou caindo assim na minha cabeça, porque eu não sonhei com isso hoje, né? Deixa eu ter um pezinho de coelho ali, que a gente acha que é o que dá sorte e o que a gente está caminhando, a gente está fazendo, mas não é bem assim. É esforçar, não me esforço. Jesus veio realmente falar, completando o que vocês todos falaram, veio fazer com que a gente despertasse para a nossa própria consciência. Que é não ficar só parado esperando, indo determinado dia para um templo, orando e pensa que aquilo ali vai salvar, uma salvação. Isso que o Espiritismo não promete salvação. E o suporte consolador que Jesus nos deu novamente, ele veio reavivar isso, de não só escolher um dia para ir ao templo, mas viver isso. É viver os ensinamentos de Jesus, tudo que ele passou. Não é o jogo a porta estreita, a porta larga, é justamente você fazer uma coisa errada e ter consciência daquilo que está sendo feito. Por quê? Porque alguém está te ensinando que aquilo ali não deve ser feito. Então, a porta estreita, a porta larga, o trabalho, porque a gente tem que ter trabalho para nos melhorar. Que é isso que Jesus veio nos ensinar. Vamos correr depois para vocês. Vamos lá? Carol só lembrou aqui uma passagem, que a gente já estudou inclusive. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Carol, você quer falar alguma coisa? Ela está com áudio aí? Não sei. Mas tá da hora. Você está conseguindo me ouvir? Agora sim, agora sim. Sim, ok. Não, porque eu acho que essa passagem concilia um pouco essas duas, a que a gente está estudando hoje e a que Larissa falava do fardo mais leve, né? Aí já vem um avião. Toda hora que eu começo a falar, ele passa. Tá atrapalhando muito o áudio. Entendi. Bem, a minha ideia era isso, né? Que a gente vai passar pela porta estreita, vai enfrentar algumas dificuldades, mas esse seria o nosso jejum, né? A nossa hora de prova, e que a gente não faça isso mostrando aquele desespero, aquela dificuldade toda, né? Que passe por isso tudo com alguma serenidade. Aí eu acho que concilia um pouco as duas passagens, a de hoje e a do jugo leve, por isso que eu lembrei dela. Pois é, as relações entre passagens é importante para a gente não ficar também no radicalismo deles e achar que Jesus está Particularizando cada coisa. descontextualizando. Enfim, vamos lá então. Tinha até uma coisa a falar, mas esqueci. Bom, aí a gente consultou o comentário do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Um livro indicado por Haroldo. E Esse livro tem PDF. tem PDF, tá? Ele disse que foi um dos livros mais sensacionais que ele leu nos últimos tempos. Na verdade, Denis que indicou para mim, aí eu perguntei a Haroldo se era confiável, ele disse, é ótimo. E esse livro, ele cita 3 passagens do Velho Testamento que se relacionam com essa passagem. Pode ler, caso. Gostou? Sim. A relação com o Antigo Testamento. O Sermão do Monte chega ao fim com 3 ilustrações do gênero judaico dos 2 caminhos, o qual é baseado no modelo deuterônimo, capítulo 30, versículo 15 e 20. O caminho correto que conduz à vida pode ecoar nos Salmos 16 e 11. A porta certa pode remeter a Salmos 118, 19 e 20. Então, ele só aí no início dessas 3 passagens que nós vamos ver
Agora. a relação que elas têm. Deuterônimo, os dois caminhos. 15, versículo 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Yahvé, teu Deus, que hoje te ordeno, amando a Yahvé, teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. Yahvé, teu Deus, te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e vos servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estáis entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé te dará, dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vida e morte, perdição, né? Isso é uma coisa que passa pela Bíblia como um todo, desde o Antigo Testamento. Pois é, Jesus estava falando algo que também já era conhecido, né? Esses dois caminhos, né? Da vida, da morte, da perdição. Vocês sublinharam bem aí, né? Primeiro, lá em cima, vida, depois os caminhos, né? Andando em seus caminhos, observando seus mandamentos. E depois, vida e morte. A vida tem muita coisa para a gente ver ainda. Vamos lá. Pode ler o Salmo. Salmo, ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença e delícias à tua direita, perpetuamente. Abri as portas da justiça, vou entrar celebrando a Yahvé. Esta é a porta de Yahvé, os justos por elas entrarão. Veja que o caminho da vida está relacionado à presença de Deus, né? Como eles falam. Tua presença tem relação com a divindade. Porque o caminho que não é de Deus é o caminho da morte. A gente vai ver isso. E as portas que ele fala também pode ser, é como ele fala. Eu li a introdução desse livro. Eles trazem citações diretas e possíveis citações, né? Então, que poderiam ter relação. Jesus poderia, e faz sentido. Jesus está falando de algo que fazia parte, que os judeus entendiam naquele momento, né? Então, tinha um contexto. Ele falou de porta estreita, porta larga, vida, os caminhos a serem percorridos, né? Então, seriam aí elementos que já faziam parte do contexto judaico. Mas acho que a gente pode passar. Se a gente fosse interpretar essas três passagens, não. Interpretações vamos deixar para as próximas. É quase difícil se conter, né? Mas hoje a tem muita gente coisa. vai ver mais conceitos, né? Acadêmicos, e interpretação a gente deixa para a próxima reunião. vamos pedir para Essa passagem eu comentando com o Ismael antes, né? O Champlin, o americano, Champlin, ele pega o quê? Ele pega todos os versículos da Bíblia, cita o grego como é que tá e faz um comentário, né? Esse pedacinho aí, ele faz um comentário sobre os manuscritos, né? Na época antiga, que a palavra, essa palavra que ele bota aí em preto, né? Repila, que é a porta, o portão. Não estaríamos, na época mais antiga, nas citações patrísticas. Quem são esses patrísticos? Né? São os primeiros padres, né? Os padres gregos, o Clemente, Orígenes, os latinos, Agostinho, o Tomás, os primeiros teólogos, assim, os nossos cristãos, né? Que vieram na região lá do Egito e Roma, enfim. Então ele resgata uma história aí das palavras, né? Eu acho que isso para nós, que falava com esse magia, não tem como entrar nisso, entendeu? Não tem como entrar nisso. A curiosidade dele é que ele é PhD em línguas clássicas, né? Então ele escreve isso, mas a gente não tem como entrar e discutir. Tinha no manuscrito? Não tinha? Fica a curiosidade, mas... O que fica de lição é que o texto do Evangelho, ele é um texto escrito por humanos, sujeitos a alterações, palavras que foram modificadas, que foram inclusas, que foram retiradas. Então, óbvio
Óbvio que a essência permaneceu com o tempo, mas sempre há detalhezinhos como esse que foram inclusos depois ou antes. Não necessariamente o evangelista tal escreveu o evangelho tal, como a gente viu no início. O estudo, às vezes, era um grupo de pessoas que escreviam juntos o evangelho. Sim, só uma coisa que eu achei. Eu botei isso aí por causa dessa parte final, porque estou aquela minha dúvida no início. Ele disse que essas excisões, né, exclusões, né, eu acho, daqueles termos, foi feita por popistas que não entenderam que o quadro é o de um caminho que conduz a um portão. Pronto, foi daí que surgiu a minha dúvida. Nossa. Pode ter sido mesmo. Né? A gente não tem acesso ao primeiro texto que foi escrito, é só cópias de 3, 4 séculos depois. Né? Então. Por falta de. Mas podemos. Uma interpretação de um copista, porque Exatamente. não existia na época impressora, nada, xerox, né? Era na mão mesmo que eles copiavam. É interessante porque em pintura, assim, eu estudei bastante nessa parte de pintura, todas realmente retratavam, as que eu lembro, era um caminho, geralmente um caminho que não seguia com retidão, mas há uma porta. E a escolha das portas se dava por esse caminho. Me citou essa Quadra, né? É porque o quadro era uma forma de uma linguagem fácil, né, de convencer a população. Tanto é que as igrejas colocavam seus vitrais, algumas passagens bíblicas para evangelizar, né? De uma forma, como o visual era mais fácil de ser assimilado, era uma forma de trazer o popular. Porque as missas eram latim, boa parte. Ninguém tinha acesso ao texto, ninguém tinha acesso. O povo não tinha. Quando você via lá a imagem, era a única pedagogia que tinha, basicamente, era da arte, da música, né? Da pintura, realmente. E as cores acabavam trazendo dentro da igreja esse ar excelso, né? Uma coisa que eu só consigo aqui, uma essência de paz, um ambiente místico, né? Fechado. Dourado. Temos agora meia hora para ver tudo, principalmente tudo, vários conceitos. É isso aí. Eu ainda não li, então vou ler. Os dois caminhos. Os ouvintes de Jesus estariam familiarizados com a imagem dos dois caminhos, um conducente à vida e o outro à morte. Essa imagem era corrente no judaísmo. A ênfase de Jesus de que são poucos os que se encontram no caminho certo também ocorre em Esdras, mas não é tão corrente como a imagem em geral dos dois caminhos. A maioria dos judeus acreditava que Israel, como um todo, seria salvo e que os poucos que se achavam perdidos seriam exceções à regra. Comentários livro 4. Esdras, eu não sei o que é, mas tem no... Não, o Velho Testamento. Um dos livros do Velho Testamento. Só me engano, ele foi um profeta também, mas deve mandar uma checada. Tem aqui nos comentários, mas é detalhe. A ideia de, primeiramente, uma ideia já dicotômica, né? Um lado oposto ao outro, que era muito comum no pensamento judaico. Até outra passagem de Jesus que eu lembro nesse momento é a separação das ovelhas pelo pastor, né? Então existia muito essa parte de ter um caminho dos escolhidos e o caminho daqueles que optam pela outra porta mais larga. Só que a interpretação geral, como a gente vai ver, era de que ele estava se referindo aos judeus, como, né, o povo escolhido, o povo salvo, e o resto, né? Alguns interpretavam dessa forma, né? Como ele vai dizer no final. A maioria dos judeus acreditava que o povo como um todo seria salvo, e os poucos que achavam perdidos seriam exceções à regra. Ok. Alguma dúvida, comentário? Deixa eu ver se alguém aqui colocou algo. Então, Jean colocou. Agora. Pode comentar, Jean. Que palavra, Jean? Oh. Deve ser o filha.
Deve ter sido o Sim, Israel. é a porta, o portão. É isso. A porta ou o portão. Tá lá, é pilha. E aí, gente? Fica à vontade. A gente está falando sobre caminho, estrada, né? E daí eu vi no dicionário aqui, enciclopédia da Bíblia, que fala sobre estrada e caminho, e ele faz uma citação sobre a rede viária palestinense, né? Então, ele comenta que as estradas na era pré-romanas eram estradas, em geral, eram bem estreitas, né? Por quê? Porque elas eram feitas e destinadas à passagem de caravanas, cujos animais andavam em fila. Então, eu fico imaginando, assim, que quando Jesus falava da porta estreita, ele também poderia, né, aí uma especulação, estar se referindo ao caminho dele como um caminho estreito também, né? Não é um caminho fácil de ser seguido. Com certeza. Ele fala caminho estreito, porta estreita, caminho largo, porta larga. Ele usa muito isso, e tem outra passagem que a gente encontra também, caminho e vida, né? Eu sou o caminho. A verdade é que Agora ela falou uma coisa interessante, as estradas lá eram estreitas, e ele deve ter pensado nisso para dizer pouco, né? No raciocínio dele, a estrada estreita leva menos pessoas, mas leva um caminho, de repente, mais certo, né? Certo. E a estrada larga, que existiu uma dominação de um povo, né? Os judeus eram dominados pelo povo romano. E os romanos é que fizeram as invenções, as modernizações, né? Da civilização. Tem uma coisa que você me lembrou, Antônio, muito interessante, que é a narrativa que está em Lucas da viagem de Jesus a Jerusalém. E até Haroldo é um palestrante. Você diz, né? Principalmente você, né? Eu compartilho muita coisa dele, né? E ele comenta comenta coisas que geralmente a gente não percebe nas passagens. Aí Jesus vai optar por um caminho. E tinha na viagem para Jerusalém, tinha duas opções, de Cafarnaum ou era de Nazaré. Acho que de Nazaré até Jerusalém. Seria o seguir junto ao Jordão, que era o mais tradicional, ou ir pela Samaria. Aí eles vai ir pela Samaria. Exatamente. Que o caminho natural seria ir beirando o Jordão, até porque era um rio ali do lado. Ia tomar água. E o caminho mais fácil. O caminho para Samaria era mais montanhoso, mais perigoso. E o povo da Samaria? O povo da Samaria era inimigo dos judeus. Mas aí as lições que eles receberam desse caminho foram muito maiores, mais significativas do que se ele optasse pelo caminho mais fácil. Né? Não tem lição nenhuma. E até ser só pega o preço do outro caminho. Até o próprio sermão foi dito numa montanha, né? Ascensional. Sim. Legalzinho, simbolismo. Iluminadíssimo. As entradas. Só um detalhe que eu não falei, mas é porque todo mundo já sabe essa história, mas na verdade Jesus escolheu fazer esse caminho, né? Acho que até inclusive na Bíblia não tem, mas é o próprio Humberto de Campos, eu acho que complementa em acho que é numa Boa Nova, que fala que foi Jesus que escolheu aquele caminho, se não me engano. Ou então está narrado na Bíblia. Mas em Lucas tem essa questão. Carol diz o seguinte: essa fala higiana me fez pensar que a vida pode ser encarada como uma viagem, como aquelas vivenciadas pelas caravanas, com suas dificuldades enormes por causa das condições da época. Acho que Jesus mesmo faz muitas coisas, né? As viagens de Jesus, o Evangelho é muito feito de viagens, de caminhada de Jesus de cidade em cidade. E é uma comparação com a vida, realmente, né? Com o caminho da vida, que tem diversas estações, diversas localidades.
Ia ter um carro. Tá certo. Vamos falar de estação agora. Vamos metrô vai andar. A gente tem que comentar. Ela tentou ser esperta. Giana, Devia ter dado um grito aqui, mas. Giana diz o seguinte: a doutrina cristã é chamada caminho. É os homens do caminho, né? Lucas que vai dizer. Né? É, Começou, segundo Paulo Estevão, né? Eram conhecidos. Mas está em Atos, ó. Está em Atos mesmo. É por Atos 9:2. É coisa do Novo Testamento. Ele caiu e não conseguiu voltar mais aqui desse aqui. Mas está em Atos. Homens do caminho. Depois é que Lucas colocou o nome de cristão. Sugeriu lá, Mas só. eram os homens do caminho. Porta. sai daí. Fragmento. Bem pequenininho. Nossa, vazou com ele. Porta. A palavra grega indica a entrada de um edifício ou a porta do muro de uma cidade. Seria, portanto, a entrada da cidade. Em relação a todo o espaço ao redor do edifício ou da cidade, a porta era estreita. Todos eram forçados a entrar e sair do edifício ou da cidade pela porta. É interessante observar aqui que no trecho paralelo, em Lucas 3:24, a palavra usada para porta é outra, pois a palavra comum, que indica a porta de uma casa, isto é, uma porta ainda mais estreita do que aquela. Chambre. Como eu falei, nas cidades moradas e nos palácios. Então, deixa eu só em relação a isso. Então, só pontuando, né? Uma diferença que Chamberlain coloca nesse texto aí. Acho que entre Mateus e Lucas as palavras eram diferentes, dizendo a mesma coisa, né? Palavras que a gente pode traduzir como porta, uma em Mateus, uma em Lucas. Mas uma se referia mais à entrada de uma cidade e outra mais à entrada de uma casa. Mas ele Segundo Chamberlain. está aqui, ó. Lucas usa uma palavrinha chamada tiras e Mateus usa uma palavrinha chamada pilhas, que é a que eu tinha citado antes. Então, se são palavras diferentes, é como aquela história do servo doméstico, que Lucas quis precisar bem, né? Eu acho que ele, para o público lá, helênico e romano, entender melhor, ele deve ter usado uma palavra que eles... Essa porta aqui é aquela portinha mesmo estreita. Não é o portão da cidade, é a porta da casa. Então, ele pensando no povo grego, ele deve ter escolhido bem a palavra mesmo. Legal. Nas cidades muradas e nos palácios, as portas eram essenciais para o ingresso e ingresso dos seus habitantes e serviam de proteção contra os inimigos. Por cima das portas das cidades edificavam torres, onde os guerreiros poderiam defender a entrada. Eu não estou vendo ali, 2 séculos? Também eram fortalecidos por meio de trancas, a fim de oferecerem maior resistência nos assaltos. As portas da cidade se reuniam negociantes e juízes para tratarem dos interesses sociais, onde faziam transações com a presença de testemunhas e se pronunciavam sentenças. Os muros que encerravam as mansões aristocráticas também tinham suas portas, por onde se exibia o fausto da riqueza humana, de riquezas humanas. Muito bom. Me desculpa, tá, gente, porque eu não vi ontem. No próximo slide continua falando ainda sobre porta. Mas muito bom que o Chamberlain percebeu na porta lá do Lucas e a porta do Mateus. Eu sempre achei Lucas mais detalhista, assim, ele gostou de focar ali, era uma semente, mas não é qualquer, é a da mostarda, sacou? Não é da mostarda, é da mostarda que é a menor, né? Ele gosta, O historiador é detalhista, né? Como todo historiador, todos os detalhes. Então essa parte aqui é contextualizando, né? Para a gente entender que porta, quando se fala no texto do Evangelho, não é bem, né, a nossa porta de hoje em dia. Né? Não era tão comum os cômodos, cada um tem uma porta. A organização da residência de cada um era bem diferente da de hoje. Né? Então, para a gente entender as palavras de Jesus, a gente precisa fazer meio que essa viagem do tempo. As portas eram geralmente no início da cidade, né? Tinha uma representação muito forte, né? Se reuniam pessoas ali próximas, então era algo que
era importante naquele contexto, né? Não era só, como a gente vê, importante em todo lugar aqui, né? Pode falar, Luiz. Eu posso estar falando aqui. Tá. Agora que a letra tá maior. Tudo bem. Agora eu tenho lá, Larissa. Oi? Eu acho que porque como é um dicionário, fica Que, quem? Porta, V de casa. Na Palestina antiga, a casa fazia parte de um complexo fortalecido. Áreas habitáveis não fortificadas existiam apenas por pouco tempo, em períodos de prosperidade. Trata-se, entretanto, de um risco calculado. Até mesmo o fazendeiro habitava dentro da cidade. A porta da casa era pequena e girava em pinos fixados no batente e na ombreira da porta. Um limiar alto era útil para impedir que a água da chuva, nas tempestades de inverno, entrasse na casa. Um porteiro que servia não apenas de guarda, mas igualmente como juiz daqueles que deviam ser admitidos no interior da casa. Era frequentemente empregado em casas mais ricas. J.D. Douglas, do Dicionário da Bíblia. Porteiro, né? Fica lá na frente. Nas ricas, né? Nada como. É mais a questão de informação, né? Realmente é só. Ismael, eu não. Eu li, né? Eu li de novo. Mas rapidinho, interessante é que nisso ele mostra que não é só a questão da passagem, é do mérito de estar dentro. Né? Não é só o caminho que é estreito. Na porta são delegadas, juízes, né? São delegados valores que podem dizer se você entra ou você não entra. Não é tão fácil o acesso de você abrir e passar. Né? E eu tenho umas imagens para mostrar. Se aqui em Cajazeiras a internet acho que está meio ruim, porque eles dois estão caindo. Mas pode compartilhar, por enquanto aqui não está aparecendo, mas querendo, fique à vontade. Aqui o pessoal só uma discussãozinha. Não, a gente já leu essa parte da caravana, já leu, beleza. Foi só o Paulisteiro que acrescentou no caminho, é Carol Bernardo. Vocês conseguem me escutar? Agora sim, muito bem. Em alto bom tom. Não, é porque eu não estava ligado ainda não. Mas vocês conseguem me ouvir sem travar ou tá ruim? Pode falar. Tá ótimo, Diego. Vocês conseguem? Viu? Tá. Agora você anulou seu áudio, mas tá ótimo. Só acho que tá tendo um delayzinho. A nossa voz demorando para chegar um pouco nele. Tá chegando. Então, olha. Acho que ele vai escrever agora. Bem, por enquanto não tem nenhuma imagem que apareça aqui. Tem o link do Google Fotos, tá? Ok. Depois bota no Face, a gente vê lá no Face. Então o link da imagem você manda aí pelo bate-papo que a gente abre aqui. Faz, meu link. Que pode ser importante, né? Alguma coisa que ele tem. As palavras, né? Estreita, pouco largo, apertado, delgado, escasso, áspero, severo, trabalhoso, cheio de dificuldades. Espaçoso é vasto, amplo, que cabe muita gente. Apertado o caminho, Champlin comenta. Apertado é boa tradução da palavra grega, muito melhor do que estreito, segundo ele, né? Conforme aparecem algumas traduções. Apertado e estreito. Apertados são vários que não estão confortáveis no apertado. Estreito já é uma condição do caminho. Apertado é quem está no caminho, é uma sensação. Estreito já é uma percepção do caminho. Para mim são coisas... Diferente, né? Boa sacada. Mas eu fiquei pensando nisso e não consegui achar a diferença de apertado para estreito. E é aquela coisa, ele pensava em inglês, escreveu em inglês e caguinho traduziu. Porque ele é americano, ele escreveu em inglês e a pessoa traduziu em português. E ele falando sobre grego, né? A gente tá falando em português aqui. Boa sacada, deve ser isso.
questão da... Deu para entender a sensação de estar apertada, né? E o estreito é a qualidade do caminho, né? Enfim. Eu posso não estar no caminho, mas observar que ele é estreito. Apertado já me é uma sensação do caminho. Eu posso achar aquele muito apertado. É uma sensação pessoal, não a relação do caminho. Aquele caminho é apertado. Como eu sei que ele é apertado? Entende? É uma sensação mais... Já está no caminho, né? Enfim, mas vamos lá. Caminho então agora. Gabi? Alguém na internet? Eu não sei que hoje. Acho da carne, não sei. Na verdade, eu acho que mais o pessoal lá em Cajazeiras. Fala, Carol. Pode falar, Carol. Ok, tá me ouvindo? Estamos. Engraçado, a gente quando lê essa passagem, né, de caminho apertado, né? Como é que é apertado o caminho? Eu não sei se é viagem de imagem na minha cabeça, que inclusive é muito fértil, né? Além da conta, às vezes. Mas falando sobre o caminho apertado que conduz à vida, me veio muito a imagem do parto, sabe? No nascimento, no corpo material, porque também esse é um caminho que conduz à vida eterna, né? Porque a gente, quando habita o manto de carne, a gente tem a possibilidade de aprendizados e coisas que conduz realmente a uma vida eterna. Aí me veio, de repente, essa interpretação maluca, mas que eu acho que, em certo nível, não é tão descabida, não. Aproveita e lê o próximo slide. A gente queria alguém da internet. Ah, tá. Sobre caminho, né? É isso. Caminho. Uso do Antigo Testamento. Excetuando os empregos literais óbvios, há certo número de empregos metafóricos muito ligados entre si. Derivam-se do fato que alguém que seguia uma estrada pública se tornava conhecido e que o seu alvo e seus propósitos eram revelados pelo caminho que ele tomava. Mais importante em tudo isso é o seu sentido dos propósitos e da vontade de Deus. Segue-se naturalmente a ideia dos mandamentos de Deus. Caminho também é a palavra usada de modo geral, indicando conduta de um indivíduo. O uso do Novo Testamento, ele cita, encontramos os dois caminhos em que o indivíduo pode andar sendo contrastados. O pensamento comum na literatura rabínica, que foi desenvolvido no Didaquê, na Epístola de Barnabé, e em escritos patrísticos posteriores. Em Mateus capítulo 7, versículo 14, isso também pode ser explicado como o caminho da salvação. Provavelmente Jó 14:6 era de todas as passagens mais influentes, pois ali Cristo afirma ser o sumário de tudo quanto o caminho significa em relação a Deus. Esse aí é Jó ou é João? João. E que passagem é essa? Eu falei errado. Vamos pegar essa passagem aí, você é tão importante aí. Deixa eu ver aqui. Eu queria, quando eu disse ensino, né? O caminho que você andava publicamente indicava que você é alguma coisa assim que falou ensino, né? O seu propósito, o seu objetivo. O ditado popular fala: me diz com quem andas, né? Que eu te direi quem és. Me diz onde andas, que eu te direi quem és também, né? Onde você anda, o trilho que você segue diz quem você é. Não só com quem você está andando. É João 14. O que parece um pouco metafórico, né? Hoje, esses adágios, mas que a gente vê que pode ter uma relação muito prática, né? Que ali ser realmente uma... que a gente não tem, imagina, não, vou marcar um GPS para saber que é você, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende, João? Eu sou o todas as passagens eram mais influentes, apesar de Cristo afirma ser o sumário, ele é o sumário de tudo quanto o caminho significa em relação a Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o exemplo, a referência, o modelo, o guia. Tudo a mesma coisa, né? Mas com a roupagem diferente, né? Bem. O que eu achei interessante foi que mais me chamou a atenção foi a questão do caminho ser como se fosse a conduta do indivíduo. A conduta que a gente adota. Então Jesus ele pede, escolha a sua conduta. Que você escolhendo a sua conduta,
você vai ser levado para um fim. Ou a salvação ou a perdição. Qual você quer? Né? Interessante, conduta do indivíduo. E se parasse para pensar assim, e não ver tudo tão dividido, o certo, errado, errado, né? Dividir o bem e o mal, da forma que ele coloca, vida e morte, é normal a gente querer se acomodar no caminho do meio, né? Nem sou tão mal, nem sou tão bom. Todo mundo tem uma partícula de médico e de doido, né? Então a gente fica nesse duelo para não querer se assumir ou de um caminho ou do outro, né? Ele é bem taxativo, né? Até pela indicação, né? Com quem ele fala, o povo que ele fala, de tomar uma decisão, de tomar um passo, né? É aquela história, a gente tem que estar no caminho, não em cima do muro. A gente está muito em cima do muro, tem que andar no caminho, escolher um dos dois caminhos. Né? Ficar em cima do muro, Jesus não. Até que o muro está com a porta lá na frente, você vai ter que caminhar, vai por essa ou por aquela, né? Pois é, uma reflexão muito importante, quando se fala em caminho, a gente já repetiu aqui algumas vezes, mas é bom lembrar, a gente comentou o caminho das bem-aventuranças, né? Muitas vezes, quando a gente falou sobre as bem-aventuranças, que a gente às vezes se preocupa muito com o fim, mas não com o processo. O evoluir é um caminho, não um fim. Às vezes eu quero ser bom, você coloca uma finalidade, mas aí você desvaloriza o processo, que é o que faz diferença, né? Dá valor à sua caminhada, é isso que te faz feliz, é esse movimento. Eu pensei numa coisa agora, naturalmente que o caminho é isso, e o caminho leva a vida, né? Ele fala, um leva a vida e o outro leva a morte, porque aquele que anda no caminho da perdição, ele vai levar a morte porque ele vai ainda estar ligado com a visão espírita, né? A matéria, e o que conduz à vida espiritual é aquele mais estreito, o ensinado por Jesus, né? Isso, e sobre vida tem... Acho que a gente vai aprofundar muito mais na próxima reunião, é melhor. Tem até uma passagem de... Você está preocupado? Estou, com certeza. Estou com um infarto. Vamos ver só alguns conceitos. O que é vida para eles? O que é perdição? Né? Vamos só esclarecer. Vida vai chegar aí, né? Vai. Então não vou falar em vida, não. Eu ia falar em vida. Mas, só para complementar, né? Se você coloca em sua vida algo que é fixo, que é aquele objetivo que vai chegar numa parada, né? Um ponto de chegada, que dali não tem mais nada depois, você nunca vai ser feliz. Enquanto você não se convencer do processo. E se convencer e sentir prazer no processo. Né? Muita gente... Eu estou escutando às vezes alguns empreendedores. Não que eu queira ser empreendedor, mas às vezes as falas deles são muito interessantes. Uma pessoa que é empreendedora, ela não busca o dinheiro. Muitas vezes ele vem como consequência. Os grandes empresários, eles ficam muito ricos. Eles têm uma ideia e ela dá certo, um aplicativo, uma rede social. Mas se a pessoa fosse apegar a esse objetivo do dinheiro, que é algo que vai chegar a $1 bilhão na sua conta, isso vai acontecer. Com um processo de construção bem feito. Ela vai chegar feliz. A felicidade dele era construir coisas. A felicidade do empreendedor é construir. É empreender algo e passar para frente aquilo. O empreendedor, ele gosta de dizer o seguinte, que ele não é o síndico, ele é o construtor de um prédio. Ele não gosta de ser o síndico, ele não gosta de administrar. Ele gosta de construir e dali o prédio vai ficar para quem precisar dele. Ele vai construir outro e outro. Vai fazendo... Essa caminhada é que é o prazeroso para ele. A vida é um empreendedorismo nesse sentido aí. Para mim a relação mais próxima, assim, acho que temporária, é da arte contemporânea. Muita gente não gosta, mas a arte contemporânea está baseada no processo, não no fim. Então é bem interessante. Por isso que muita gente julga a arte mal acabada e tal, mas não é, porque ele trata do processo, né, da inquietação. Vamos seguir.
Perdição. Vou pedir para a Gabi ler. Perdição. Apoleia. Perda, destruição. Palavra empregada por mais de 10 vezes no Novo Testamento, em nossa versão portuguesa, usualmente com o sentido de destruição e com referência especial à sorte dos ímpios e sua perda da vida eterna. Inferno, escatologia. Isso foi um Douglas no dicionário da Bíblia. Perdição. É o destino final desse caminho. A palavra inclui a ideia de desperdício, de perda e não de aniquilamento. Champing, no Testamento Secretário. Realmente, destruição da ideia de você se acabar, né? E aí, se você for naquela visão de que o espírito pode deixar de existir, né, tem algumas correntes que eu já li, né, que vão dizer, não, se você não conseguir chegar ao estado de pureza dentro de determinado ciclo cósmico, o seu espírito vai ser destruído. Tem gente que pensa assim. Se você não seguir o caminho de Deus, você tem várias chances, encarnou várias vezes, não conseguir, o seu espírito vai se dissolver, vai voltar para o seio de Deus. Tem correntes que pensam isso, né? Isso é perigoso. Quando ele fala aí perdição, quer dizer, você está fora do caminho, mas não está destruído, né? Você pode voltar. O que eu vejo, assim, outra ideia também, é válido o que você falou, eu concordo. Mas eu penso assim, tudo que é matéria, ou está prestes a morrer, ou vai chegar e vai morrer. Ou vai morrer no sentido de ser vivente, e agora estou morto, ou então se deteriorar. Por exemplo, essa mesa aqui não vai ficar para sempre aqui, ela vai ser decomposta. Então, se focar no objetivo material, é uma perdição. Sempre. Porque a matéria é algo que necessariamente vai se perder. Vai se aniquilar de alguma forma. A matéria é algo que nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, a matéria é algo que está sempre morrendo, de certa forma, entre aspas. Que a morte, na verdade, não existe, a morte tem uma transformação. Então, perdição, para mim, é justamente você colocar um objetivo da sua vida dentro de alguma coisa material, seja dinheiro, sejam as coisas, as posses, seja o que você tem, ou o seu próprio corpo é uma posse. Ou alguém, você colocar um objetivo da vida na outra pessoa, colocar a responsabilidade da sua felicidade na outra pessoa. Se ela morre, se ela lhe deixa, você não vive mais. Isso para mim é a perdição, nesse sentido. Não é o fogo do inferno nesse objetivo. Nesse sentido, do fogo eterno do inferno, não existe pra gente. Isso me lembrou, rápido, tá? Isso me lembrou uma história que dizia assim. Isso me lembrou uma história que 3 homens eram convidados a caminhar. Só que cada um deveria, em determinado momento, iria tomar partida do seu caminho, ter seu nome e todos os elementos que ele precisasse para aquela jornada. Até que um dos homens tomou a frente dessa caminhada e, ao chegar no primeiro obstáculo, ele identificou a cruz. Só que ele viu as 3 cruzes, né? Os caminhos se encontravam para se dividir, se encontravam e se dividiam em determinados pontos. Então, quando ele viu o tamanho da cruz dele e viu que os outros eram menores, ele pegou a menor cruz, trocou. Foi fazer uma esperteza. E continuou seguindo o caminho dele, onde ele iria angariar os recursos que ele necessitaria. A última etapa da caminhada dele era um abismo. E aí tinha uma mensagem: joga aqui a sua cruz e atravessa, estará salvo. E ele pegou a menor, então ele não tinha como jogar. Né? E aí, para mim, entra esse desperdício de tempo. Né? Então ele teve que voltar, reaver a cruz que ele tinha trocado, porque aquele caminho, né, Deus saberia de todas as dificuldades que ele necessitaria e deu a ferramenta a ele que ele precisava para atravessar aquele caminho e chegar onde ele precisava. Né? Então, o desperdício para mim também vem muito disso. Né? A gente acredita estar certo, ou fazer determinados atalhos, que não são atalhos, né? São atrasos. Esperteza, você fala. Diego, coloca esse trecho que tu colocou aí no Face, porque isso agora tem hora. Coloca lá no grupo. Vou dizer uma coisa, aqui parece muito grande, mas não é tão grande, porque ele está espremido. Mas vamos... É porque já são 9 horas, a gente só viu que é alguns conceitos. Como é parte da arquitetura, são curiosidades, vai sair muito do foco.
Mas cola lá no WhatsApp ou no Face. Coloca no Face. Muito interessante. Só questão do tempo mesmo. João. Vida. Aquele que está relacionado com Deus, ainda que esteja morto, pode ser considerado vivo. O morto aqui talvez seja desencarnado, né? Não sei. Por outro lado, a vida da alma alienada da vida de Deus não pode ser considerada vida de forma alguma. Todos aqueles que estiverem nesse estado, não apenas aqueles debaixo de ameaça imediata ao Sheol, né? Sheol seria uma região espiritual para os judeus, podem ser reputados como mortos. Até mesmo quando é chamada de vida, essa vida é contrastada com a vida verdadeira e só tem significado em conjunção com a vida da nova dispensação. Isso aí é o Douglas. E embaixo tem: a vida é o maior mistério. A Bíblia considera a vida como um dom de Deus. O Deus é a fonte da vida. ABC do pensamento judaico. Olha, eu pergunto para Moisés o que é nova dispensação. Ele me explicou lá bem direitinho, mas não sei explicar não. E não botou nenhuma nota aí, não? Ele tem um monte de nota aí. Eu também não faço ideia. Não, tá. Ele explicou aqui, deixa eu ler. Não, a nota está no meu celular. Ele me explicou pelo WhatsApp. Eu vou ler só uma frase que vocês vão entender o que é dispensação. Existe a nova dispensação e a velha dispensação. A velha é Antes a disso, que é o o que o texto está dizendo? Porque eu não entendi muito bem, não. Esse texto de Douglas. Vida é relacionada a Deus, né, pelo que eu entendi. Mesmo que a pessoa esteja desencarnada, mas se está relacionada com Deus, então está viva. Mas se uma pessoa está encarnada, mas não está relacionada com Deus, então ela está morta. Foi o que eu entendi. Uma visão materialista mesmo, né? Quando você está morto. É só esse finalzinho de dispensação que eu nunca ouvi falar nisso. Ele explicou aqui, vou dizer bem rapidinho. Aí existe a velha dispensação, que é relacionada ao Velho Testamento, e a nova é com relação ao Novo Testamento. É um período bíblico, é uma espécie de período de tempo, por ser longo ou curto, que Deus prova a humanidade através de uma lei, para o judaísmo. Assim como o cristão diz Antiga Dispensação, ele se refere a todas as dispensações que o Antigo Testamento se refere. Aí ele vai explicando. Ainda não ficou claro. Dispensar da coisas, né? Não ficou claro. Veja só, mas o que precisa ficar primeiramente claro? Principal. Vida não é a vida física. Deus está falando. Não é a vida física. Isso. Muito mais do que isso. Exatamente. Não é a encarnação. Faz parte. Né? A encarnação está no contexto da vida. Mas não é exatamente essa vida que Jesus está falando. Ele não está comparando ao estado de alguém que está vivente aqui, encarnado no mundo, com alguém que está morto. Sabe, esse viver e morrer aí no sentido espiritual. Né? Concorda? Então isso precisa ficar bem claro de início. Essa questão dos complementos aí, talvez alguma interpretação teológica, algum termo teológico em relação à dispensação. Dispensação seria distribuir, repartir, o que está no dicionário, né? Mas o que? Deus é que dá coisas, realmente está soando bem teológico isso aí. Mas só acho, tipo, vida nova também não tem a questão do agora estou seguindo, estou em nova vida. É muito usado assim. Então eu acho que ele pode estar empreendendo em Deus uma nova vida. Tipo, aquele que se redimiu, aquele que o encontrou está em nova vida. Em sentido que existe a transição do morto para o vivo, do vivo para o morto, em seus estados. Existe essa mobilidade. Acho que faltam só 2 slides. É o quem e o como. Isso aí não, isso é espiritual. Isso aqui já é... Não, aqui ainda é comentário. É comentário bíblico de Champlin. Mas já é para a próxima reunião. Só que é espiritual, a interpretação que ele faz. Então é para a próxima reunião. É só esses 2 aqui. É o quando, onde. Que é só para situar mesmo, né? Em Mateus, a gente até comentou. Em Mateus está falando ontem. E em Lucas é outro contexto. Ele está numa viagem para Jerusalém. Isso. E o como explica, exatamente o que a Aurélio falou, né? Esforçai-vos, né? Sim, isso é importante. O que é esforçai-vos? Esforçai-vos. Esforçar é esforçar-se por.
disputar um treino, participar de competição esportiva, combater, lutar, sustentar um litígio, falar em público. Falar em público. Um esforço imenso. É um dos maiores medos. Um dos maiores medos do ser humano. Eu tinha muito medo de falar em público. Diz que é o maior. Mas na escala dos medos é. É o maior medo. Sério? Porque Eu você fiz a minha sopa, mas eu vontade de falar. Uma das maiores fobias do ser humano. Doença mesmo. É interessante, lá né, quando ele fala de esforçar, eu fui ver realmente é o combate. A gente está na luta, um bom combate. Entendeu? A ideia do agonizo é isso. Você está lá, estou aqui me esforçando, lutando. E capaz. Capaz está onde mesmo? Capaz está em Lucas, né? É. Lucas 3:24. Mas, veja só, João já adiantou, né? Que não é os perfeitos estão salvos. Né? Aquele que se esforça para atingir a perfeição, aquele que está no caminho, não é? Jesus não entrega de mão beijada o roteiro, a gente tem que construir. Né, e fazer esse esforço. Então, primeiro, é algo confortador, muito consolador. O fato de que os escolhidos não são aqueles que são de fato perfeitos, mas aqueles que estão se esforçando. Isso. Estão procurando domar as imperfeições. É muito significativo esse esforçar aí. Dá um outro significado na palavra. É bem no início, né? Esforçai-vos. Depois que Lucas diz, eu estava andando para Jerusalém e alguém pergunta, né? Senhor, poucos os que são salvos? Aí Jesus fala, esforçai-vos por entrar através da porta estreita. Agoniza, esforçar, lutar, combater. É coisa que ele diz, é um esforço. E Kardec pega isso do esforço, né? Veja como as três relações concatenadas aí, né? Não é à toa que ele usa o espírito aquele que se esforça, né? Casa perfeitamente com o que Jesus falou. Aquele que simplesmente... Todo mundo... Os que entrarem na porta estreita estão salvos. Né? Aqueles que estão se esforçando. Buscando. Na verdade, não tem nem salvação na passagem, né? É a busca da vida. E a gente vai falar mais na reunião que vem. Mas tem uma mensagem de Emmanuel que se chama Existimos. Que ele fala que é muito diferente existir e viver. Com certeza. Nós Sentido existimos. espiritual. Todos existimos, mas nem todos nós sabemos viver. E aí, cenas dos próximos episódios. Sim, capazes. Tá... Não, tá aqui, acho que tá no Haroldo, né? Haroldo que bota capaz. Vamos dar uma olhadinha, Haroldo. Eu procurei nessa aqui e não achei, não. Lá atrás. Aí, capazes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Não te falo. O esforçai-vos está em Lucas. E não está em Mateus. Ok, gente. Muita coisa ficou pra gente comentar. Isso é ótimo. Dúvidas, inquietações. Pessoal, ele fala, não poderão. Não terão poder, isso mesmo. Capaz de ser forte, capaz, poderoso, ser válido, ser capaz, prestar. Ok. Então, a gente vai refletindo em casa durante a semana, até a próxima vez. Nos grupos, vocês podem comentar, trazer mais material. Fiquem à vontade. A gente vai encerrar, mas agradecer ao... Infelizmente, o Moisés caiu e não conseguiu mais acompanhar. Ele fez 90% desses slides. Só que eu adorei. Que bom. Que bom, olha só. Que bom. Moisés apareceu. Olha aí. A gente vê que... Nossa gratidão aqui.
Próximo estudo, vamos entrar na parte espiritual. A gente tem uma dinâmica que as pessoas vão com o dever de casa, vai ficar com a obra, para trazer um resumo, suas impressões. Vocês já querem ficar? Eu gostaria. Gostaria também? Pronto, a gente coloca o dever de casa também para vocês. E aí, a segunda reunião sempre tende a ser mais participativa, porque cada um faz um texto. E aí a gente vai fazer, tentando cronometrar. Fazer o assim, teste né? de cronômetro, né? Vamos ver se quem vai sair disso. A pessoa comenta, assim, na verdade, não é nem resumir, nem comentar tudo, é trazer do texto, às vezes os textos são um pouco maiores ou menores, trazer do texto o que você acha mais importante e o que você acha importante para você, sua vida, e de destaque, né, do texto. Então, agradecer Moisés, principalmente, vai assistir esse vídeo depois. A gente disse que de Nazaré não pode vir coisa boa, né? O pessoal estava brincando semana passada, ei, Larissa, vai ter trabalho, né? Mas quem teve mais trabalho foi o Moisés, né? Acumulado, tá devendo ainda, tá devendo. Olha, o tempo caiu. A internet lá não tá legal. Vamos fazer então. Fica à vontade. Suelen? Posso? Vamos começar de 7h30, como terminou 9h10, né? Assim, teve muito slide, muito comentário. Vamos fazer? 7h30 a gente tem que começar. Foi muito bom. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos nessa prece, agradecendo ao nosso Pai Maior a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, com o objetivo de aprender um pouco mais do Senhor, que possamos trazê-los para a nossa vivência, possamos introjetar, possamos dialogar conosco mesmo, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para que a partir disso tenhamos como meta, pôrmos em prática, vivenciarmos o Evangelho. Nos auxilie, Senhor, a ter mais condições de entender, ampliar o nosso conhecimento espiritual, a fim dessa conquista, da maturidade que precisamos para a nossa caminhada. E agradecemos e pedimos para que abençoe a todos, os que estão presentes virtualmente, os espíritos aqui presentes, que fazem parte desse estudo também, e a todos nós. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nosso A gente abraço. tem o costume de dar um abraço coletivo aqui, assim, ó. Mas de casa esse abraço é tão torturoso. Diego, desculpa eu não ter lido teu texto, viu? A gente A gente vai ler em casa. Bota no Face, Diego, copia lá. Boa semana para vocês. Boa semana. E vamos pensando no texto, que tem muita lição, né? Parece que é muito claro, mas às vezes tem E é uma perícope grande, né? Se você olhar, tem do algumas Lucas, sobretudo, coisas. né? Do Lucas. Até terça-feira. Tchau, meu povo, Diego, Regina, Tchau, pessoal. quem já foi. Tchau, tchau. Adiós. Tchau. Boa noite, Diana, Regina e Diego.